Aproveitando aqui o gancho, quando você for orar, não se esqueça de orar por família do irmão Medina. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 apenas. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Amém? Orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nosso assunto hoje é oração. Amém? E a gente sabe que oração, talvez a definição não bíblica, não etimológica da palavra, mas a oração é o respirar da alma, né? E a oração faz parte da vida do cristão. A nossa vida cristã, ela tem um tripé que se apoia e faz com que a gente possa caminhar. E esse tripé é apoiado primeiramente na fé em Cristo Jesus, na oração e na comunhão com os irmãos. Não pode haver uma fé genuína sem fé. Não pode haver uma fé viva sem oração. E não pode haver salvação sem comunhão com os irmãos. Então há esse tripé que mantém a igreja de pé: oração, comunhão, né? E a palavra do Senhor. Então, onde a oração, onde a fé e onde a comunhão, vai haver vitória. Você precisa entender que a oração é o que motiva o crente, o que dá força para o crente. Eu sei, irmão, que a gente fala muito sobre oração e nem sempre parece ficar meio cansativo, como diz Paulo. Eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Para vós a segurança da mim não é penoso. Então o que significa oração, irmãos? Oração é o reconhecimento de nossa insuficiência. Por que nós oramos? Porque Deus é maior, amém? Por que nós oramos? Porque nós somos insuficientes. Nós não podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Nós nos vemos em situações que nós não podemos fazer nada. Mesmo que alguém disse, não me engano, foi Mahatma Gandhi que disse que tem duas situações, tem 2 dias que você não pode fazer nada: ontem e amanhã. É só hoje. Você só pode mudar a sua vida agora, hoje, nesse exato momento, em comunhão com o Senhor. Oração significa reconhecimento. Lembra que o publicano que subiu no altar, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia do pecador. Que ele não subiu lá para pedir, ele subiu lá só para dizer: Senhor, eu sou insignificante, mas eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia. Tem problema, como nós ouvimos, que nos foge ao nosso controle. Não dá para o dinheiro resolver, não dá para a situação, mas o nosso Deus resolve através da nossa oração. Oração é confiança no Deus que nós servimos. A oração significa: eu confio no meu Deus, eu creio no meu Deus. Marcos 11:24. Por isso que tudo que pedis de oração, crede que recebedes, e assim será convosco. Oração é confiança. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Se você convidar alguém para a igreja, como o irmão Lázaro um dia falou para alguém na rua, se você for para a igreja, Deus vai fazer um milagre. Lembra, gente? Deus vai te curar. E se aquela pessoa viesse naquele dia, não importa se eu estava com câncer ou com AIDS ou paralítico, Deus ia fazer um milagre para honrar a fé do seu servo. Onde a fé,
onde a confiança é dizer, eu confio no meu Deus. Quem ora, não confia em si, Deus vai me abençoar porque eu orei, não, Deus vai me abençoar porque Ele é Deus e Ele é bom. Não é por causa da minha oração. Quem ora, irmão, é porque crê e confia em Deus. Muito igual eu estava falando com o irmão Jacinho antes do culto, que às vezes eu vejo muitas pessoas que oram, ou eu oro, isso eu faço aquilo, mas as coisas não mudam. Por quê? Porque a oração sozinha não vai fazer muita coisa. Oração não dá. Só a oração não resolve. Tem que haver comunhão, tem que haver vigilância. O carro pode estar cheio o tanque de combustível, mas pode estar lotado. O ponteiro pode estar lotado. Dá para você lá em Fernando e voltar, maravilha. Mas se tiver com o pneu furado, você não vai. Se tiver faltar água no motor, vai fundir, não vai resolver. Então precisa de uma série de coisas, que é a vigilância, a comunhão com o Senhor. Quem ora é porque confia em Deus. E se confia, uma vez que você orou, nunca mais fale do seu problema. Você orou, põe na mão de Deus, esquece que você tem problema. Pastor, não está doendo. Como eu já falei aqui, um grupo de pastores estava na reunião lá, no retiro, e eu li isso no primeiro livro que eu li praticamente, pastor Kenneth Hine, e ele estava numa conferência com os irmãos, e lá no retiro lá foram bater um futebol, foram jogar bola, e alguém machucou o pé, e foram orar. Orou uma vez, levantou, nada. Orou a segunda vez, nada. Eu que estava recebendo a oração, entendeu? Ele tinha machucado o pé direito. Ele estava levantando o pé esquerdo. Falei, não, está errado. Eu já orei, Deus livrou. Eu vou bater o pé direito na firme e levantou. Oração é crer. Quando você coloca uma coisa na mão de Deus, esquece. Esquece, Deus vai fazer a obra. Oração é humildade. E a humildade conta com a resposta de Deus. Sabe por que as pessoas pararam de orar de joelho? Mas assim, só preferem a maioria orar em pé, porque quer se impor. Algumas pessoas querem que os outros vejam. E quando você ajoelha, você está se humilhando. E a oração do judeu não era esse joelhar que a gente fica, não. A que você ajoelha fica com a coluna ereta, não é? Não. A oração do judeu é você ajoelhar e pôr a boca no pó, lá no chão, e falar: Senhor, tu és bom, tu és misericordioso, e eu sou teu servo, porque o Senhor é meu Deus. Como Elias fez quando orou para que chovesse. 6 vezes ele orou, na 7ª vez ele orou, e a resposta foi: corre, porque vai vir muita chuva. Então, o que a oração não faz? Tem uma coisa que a oração não faz? Tem. A oração não é persuasão. Tem gente que quer orar persuadindo a Deus: Senhor, muda a minha vida para isso e para aquilo. Eu quero isso, quero aquilo. Oração não é persuasão, não, irmãos. Oração não é você persuadir a Deus fazer a sua vontade. A oração é que eu possa buscar a vontade de Deus, buscar as minhas vontades, mas principalmente eu vou com um quebra-cabeça. Eu vou pegar esse quebra-cabeça e eu vou pegar a minha vida e encaixar nos planos de Deus para a minha vida. A oração faz com que eu me enquadre nos planos de Deus. A oração não é para Deus fazer algo que eu quero. Tem momentos que isso vai acontecer, como Daniel orou para obter uma resposta que era para o povo de Deus. Como Daniel capítulo 2 orou para Deus revelar o sonho de Nabucodonosor e a revelação daquele sonho. Mas quando eu oro ao Senhor, geralmente eu coloco a minha vida à disposição de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe da melhor maneira possível.
se eu estou trabalhando nesse trabalho, se eu estou fazendo isso, e é a tua vontade que eu fique, então me abençoe, me dá prosperidade, me dá sabedoria. Mas se não, abra uma porta, que seja a tua vontade, que eu possa ganhar mais, prosperar, ajudar minha família. É assim que a gente ora, não foi assim que eu aprendi. Oração, irmãos, capacita o homem a viver. Oração, não, já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Oração não vai te capacitar a viver sem trabalhar, não. Vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho fé, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Já viu gente que fala isso, né? Mas ele não trabalha, ele não faz nada. Deus vai te abençoar. Eu me coloco, eu acho que a melhor resposta seria que Caleb falou para Josué. Josué já estava idoso, Caleb também. Caleb tinha 85 anos. Quando a promessa foi dada a ele, naquele monte que ele subiu, que ele visitou, ia ser dele. Deus, se não me engano, foi Hebron, se não me engano, não me falha a memória. Moisés falou: aquela terra que você pisou, Deus vai te dar. Deus prometeu para ele. Passaram-se 45 anos, se não me engano. E ele falou assim: mas Josué, me dá a terra que Deus me prometeu. Já faz 40 ou 45 anos, eu tenho a mesma força de antes. Eu vou lutar e conquistar o que Deus me deu. Caleb pediu uma terra cheia de gente, uma terra que ele teve que conquistar. Ele pegou sua família, pegou os seus exércitos, os seus amigos, dos seus familiares, e foi conquistar o que Deus deu. Deus te deu uma terra para você conquistar. Deus te deu algo para você conquistar e ser abençoado. A oração não vai evitar que você ceifa o que você semeou. Oração não vai mudar a semeadura, não. Você plantou joio, você plantou espinho, agora você quer colher milho. Não vai ter jeito, você vai colher os espinhos do mesmo jeito. Deus pode até fazer com que você não sofra tanto, mas não vai evitar que você colha aquilo que você plantou. Essa é a lei da semeadura, né? Plantou, vai colher. Quem não planta, não colhe. Então a oração faz com que eu seja abençoado, mas ela não muda o que eu fiz no passado. Me perdoa, o Senhor perdoa todos os seus pecados quando você se arrepende, amém? Não importa o que a pessoa faça. Se entrar alguém amanhã depois aqui, a pior que seja o pecado que ele cometeu, se ele se arrepender de verdade, Deus perdoa ele de todos os seus pecados e transforma a vida dele. Mas se ele tiver uma condenação, ele vai ter que pagar a sua condenação. Por quê? Porque Deus é justo. Então, não. Oração também não é, como eu já falei aqui, não é uma varinha mágica, não. A senhora que diz, faz com que tudo dá certo, né? Oração tem nenhum poder mágico, porque às vezes, na maioria das vezes, quando a gente ora, geralmente acontece assim: você ora e não recebe na hora. Eu contei um testemunho que a pessoa orou e recebeu na hora, mas às vezes você não recebe. Você ora, clama, e Deus vai te dar na oportunidade que Ele acha que é melhor para você. Deus sabe o tempo e a hora de te abençoar. Eu preciso estar firme nos pés do Senhor. Por que Caleb esperou 40 anos para falar com Josué? Porque Caleb estava ajudando os outros. Caleb estava ocupado. Agora, quando ele tinha acabado a sua ocupação toda, falou assim: Josué, já ajudei muita gente, agora é minha vez. Eu já abençoei todo mundo, agora eu quero conquistar o que Deus me deu. Caleb esperou a sua vez. Espera que Deus vai te dar. Porque Deus tem a hora e o momento para nos abençoar, não tem? Claro que tem. Eu sei que, talvez você pode falar: pastor, mas em Mateus 7,7 está escrito: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que bate a porta se abre. Mas você sabia que nesse texto a gente usa ele erradamente?
Você já leu o contexto desse versículo? De que Jesus está falando que recebe? Porventura, se um pai, o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar uma víbora? Comida daquela época era pão e peixe. Quanto mais vosso Pai dará o Espírito Santo àquele que vos pede. É algo espiritual. Mas se você pedir e confiar, Deus vai te abençoar. Então, o que a oração faz? Estabelece a relação entre a necessidade humana e o Deus Todo-Poderoso. É como que eu tinha que pegar aqui, eu me ligava em Deus. Lembra que Paulo diz orar sem cessar? Se o seu aparelho celular está ligado, se ele tiver com a conta em dia, né, ele vai estar ligado 24 horas na torre de comando. Então ele está comunicando com o mundo todo. Basta você quiser usar ou não, né? Da mesma forma, se você estiver em comunhão com Deus, você está ligado com o Pai, você está em comunhão com o Senhor. Orar sem cessar é isso, você está em comunhão plena com Deus, no trabalho, em casa, na escola. Eu falei domingo, 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais, façais qualquer coisa, para a glória de Deus, né? Então o que a fé faz? Ela estabelece uma comunhão entre eu e Deus. Eu preciso agradar a Deus, e Deus deseja que seus filhos me procurem. Irmãos, a gente que é pai, a gente sabe, irmãos, os pais que têm filhos mais velhos como eu, os meus filhos já cresceram tudo criado. O pai acha bom, irmãos, quando o filho procura ele. Dificilmente isso acontece, irmão, assim, vou ser honesto. Dificilmente o filho pede um conselho do pai. E geralmente quebra a cara quando não faz isso. Quer seja os meus filhos ou seus filhos. Então Deus, Ele se agrada quando seus filhos pedem um conselho para Ele através da oração da Bíblia. Amém? Então faça isso. Ore, consulta o Senhor. Na dúvida, procura, converse com as pessoas que você ama e que amam você, que quer o bem para você, pai, mãe, esposa, filhos, né? E alguns amigos que são bem poucos. Então a fé revela, a oração que ela faz, revela a fé que eu tenho. Por que eu oro? Eu tenho fé. Porque eu não acho recurso em mim mesmo. Eu vejo que eu não dou conta de resolver os meus problemas, então eu oro. Eu vejo que tem um Deus que é maior do que o meu problema, que é maior do que eu. Eu vejo que tem um Deus que pode me usar você poderosamente para abençoar sua família, para salvar os seus vizinhos, mas para isso você tem que ter comunhão com Ele. Irmão, Paulo era tão usado por Deus, que por onde ele passava, se ele não pregava, as pessoas anunciavam. Lembra da mulher? No espírito de adivinhação, esse homem nos anuncia o reino de Deus. Então, por onde você passa, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, do apóstolo Pedro, projetado nos enfermos, eram curados. Porque ele tinha comunhão com o Senhor. E ele demonstrava uma fé, e as pessoas acreditavam naquela fé que ele demonstrava. As pessoas precisam acreditar em você. Já citei aqui várias vezes a frase do Billy Graham disse: eu e você, nós somos as Bíblias que o povo está lendo. Nós somos o sermão que as pessoas do mundo estão lendo. É a minha vida, a sua vida. É como você trata a sua esposa. É você, irmão, como você trata o seu marido. É como você trata seus filhos. Quem vê vai falar: realmente ali serve ao Senhor. Aquela ali é uma serva de Deus. Vale a pena seguir seu exemplo. Caso contrário. Então, ao orar, nossa fé, ela é revelada. Quando você ora, você está revelando a sua fé. A oração, para mim, é a salvação do fiel. A oração é o respirar da nossa alma. É o alento do crente nas horas difíceis, sobre as provações da vida. Se você lê o livro de Jó, todo o livro de Jó
É quase que uma oração dialeto dele com Deus, falando com seus amigos, mostrando como Deus é grande, apesar de ele estar vivendo o que ele vivia. A oração valendo que você tem na hora difícil, na hora da dor, na hora que o negócio apertar, vai para o altar, cumpre Mateus 6, vai entrar para o quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Sabe por que vencedor é aquele que não é esmagado pela provação? Mas o mais que vencedor é aquele que dá graça pela aprovação. O vencedor é aquele que não é esmagado pela aprovação, entendeu? E o mais que vencedor, quem é? É aquele que dá graça pela aprovação da nação. Senhor, te dou graças. Como diria o irmão no final do ano, eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Não tem importância, nós estamos passando por lutas e dificuldades, mas eu continuo servindo a meu Deus com alegria e Ele tem me abençoado. Sabe por que o nosso servo de Deus, às vezes a gente anda muito triste? Porque o servo de Deus não esqueceu que na Bíblia dele tem o Salmo 73. Passou o que tem lá, não vou te contar não, você tem que chegar lá e ler o Salmo 73 inteirinho. 5 primeiros versículos você já cai e se opa, eu tenho que mudar de vida. Né? Ore e permita, irmão, que o poder de Deus possa agir na sua vida, na sua família. E vamos orar mais? Quando eu digo orar mais, é igreja, em casa, aonde você estiver. Principalmente o reflexo da sua oração na igreja vai ser o reflexo da sua oração em casa. Você vai receber a bênção de Deus. Por exemplo, quando o aluno é aprovado na escola, quando ele faz uma prova, é o reflexo daquilo que ele estudou em casa, do que ele fez durante o percurso todinho até chegar na prova. Você vai ser abençoado por Deus. Não é através do sermão, não é através de uma mensagem, não é através de uma oração, é através do convívio todo que você tem com Deus. Amém. Com o pecador é diferente. O pecador que não conhece a Deus, aquele que entrou na igreja a primeira vez, Deus fala com ele, às vezes muda a vida dele totalmente de uma vez. Por quê? Porque Deus é Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer. Ele pode pegar um homossexual amanhã e transformar num pai de família, num pastor, em dentro de 6 meses. Em 2 dias, 3 dias, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. É o único que pode transplantar o cérebro a Deus, tirar um cérebro que gosta da maconha, que gosta da droga, e pôr um que gosta da oração da família. Tirar o desejo maligno da pessoa, só Deus faz isso, ninguém faz. A nossa oração está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor vai lá, visita aquela pessoa, porque eu não tenho recurso mais. A nossa oração nada mais é como Ezequias fez, e eu gosto muito daquela passagem lá em Isaías 38, que é o 40 capítulo, capítulo 38 de Isaías até o 40, conta a história de Ezequias, quando Senaqueribe invadiu, queria destruir Jerusalém, mandou uma carta para afrontar o povo de Deus. Ezequias foi lá no altar e abriu a carta. O Senhor está aqui, ó, está vendo? As afrontas. Só que tem um porém, Senhor. Tudo que esse povo está falando aqui é verdade. Todas as cidades que ele foi, destruiu tudo. Os deuses que tinha lá foi tudo fogo, porque não era Deus. O Senhor é Deus que fez o céu e a terra. Então Deus deu vitória para Ezequias. Ele pegou o problema dele e foi para o altar. Pega seu problema e traz para o altar, não fica reclamando, não, irmãos. Vamos ficar em pé. Amém? Obrigado, Deus.